Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu gostaria de trazer mais uma mensagem em nome de Jesus neste dia. Eu gostaria de meditar numa história que aconteceu entre Cristo e um jovem rico. Todo mundo deve conhecer essa história. E esse encontro de Jesus com esse jovem rico foi muito interessante, foi muito triste e traz lições preciosas para nossas vidas. Eu gostaria de refletir um pouco sobre o que aconteceu nesse encontro e o que a gente pode aprender com isso. Nós vemos nos evangelhos que quando Jesus estava a caminho de algum lugar, correu um homem, um jovem, e se ajoelhou diante dele e disse: "Bom mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna?" E aí Jesus repreende ele inicialmente dizendo: "Por que me chamas bom? Por que me perguntas acerca do que é bom?" Aí Jesus diz assim, lá em Mateus 19:17: "Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos." O jovem tinha perguntado: "O que farei de bom para herdar a vida eterna?" Jesus diz: "Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos." O jovem já começa errado, achando que ele poderia fazer algo de bom para entrar na vida eterna. E na verdade ninguém consegue fazer isso. Só que Jesus não repreende ele logo de cara por isso. Jesus ele tinha uma didática interessante de jogar a pessoa numa situação para que ela refletisse a respeito dos seus próprios conceitos. Jesus não dizia diretamente: "Você está errado, você não pode fazer nada de bom para entrar na vida eterna." Jesus entrou no jogo dele, vamos dizer assim, para que ele mesmo percebesse que estava errado. Então Jesus diz: "Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos." Era impossível esse jovem conseguir guardar os mandamentos para entrar na vida. Ninguém pode ser salvo por meio de obediência aos mandamentos. Ninguém consegue alcançar o nível de justiça e de perfeição exigido por Deus para poder alcançar a vida eterna. Por mais que alguém guarde os mandamentos da melhor maneira possível, ele ainda não vai conseguir conquistar a salvação por isso. Mas Jesus manda ele guardar os mandamentos justamente para que ele percebesse isso. Vamos continuar a história. E ele lhe perguntou: "Quais?" Respondeu Jesus: "Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho." Mateus 19:17 e 18. E aí Jesus diz assim também no 19: "Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo." Aí veja o que o jovem responde: "Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude." Versículo 20. O jovem achava que era um grande homem de Deus, que observava todos os mandamentos, que vivia uma vida impecável e que merecia por isso ter a vida eterna, obter a vida eterna. Ele acreditava nisso, jovem. Ele não tinha caído em si de que ele não obedecia realmente os mandamentos. Principalmente esse último que Jesus falou: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Ele ouviu falar na vida eterna, queria a vida eterna e achava que merecia a vida eterna. Ele não sabia quem ele era realmente. E aí Jesus diz assim, o jovem pergunta, né: "Que me falta ainda?" Aí no versículo 21 é o versículo que eu queria parar um pouco aqui para a gente refletir. Jesus diz o texto que, versículo 21 de Marcos, capítulo 10. "E Jesus, fitando-o, o amou e disse." Veja só, Jesus olhou para ele, com certeza um olhar penetrante, profundo, e o texto diz que Jesus o amou. Jesus sentiu uma compaixão profunda por aquele jovem.
pelo estado em que ele estava de cegueira espiritual, de falta de discernimento e de trevas. E pior de tudo, enganado, achando que estava agradando a Deus, que merecia a vida eterna. Foi por isso que Jesus o amou, Jesus teve muita misericórdia naquela hora da sua vida, pelo fato dele estar tão cego, tão enganado e achando que estava tão bem diante de Deus. Por isso que Jesus vai dizer o que diz agora. Essa ordem de Jesus aqui, que eu vou ler, foi porque Jesus o amou. Jesus não queria prejudicá-lo. Jesus queria mostrar para ele quem ele era. Veja o que Jesus ordena para ele. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas veja a reação do jovem. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Veja só que interessante. Jesus, ele amou aquele jovem e aí falou algo para atingir o âmago do problema, para alcançar o coração daquele jovem, para mostrar quem ele era de verdade, para que ele percebesse que ele não era tudo o que ele estava pensando. O jovem pensava que era muito bom, mas Jesus, muito sábio, Jesus sabia como revelar para aquele jovem que ele não era o que ele estava pensando. Qual foi a estratégia de Jesus? Ordenar que ele tomasse uma atitude que provasse que ele realmente ama a Deus e ama o próximo. E qual era a atitude? Vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres. E depois seguir a Jesus. E Jesus prometeu, você terá um tesouro no céu. Ou seja, você quer a vida eterna? Pois então venda tudo que você tem e dê aos pobres. Depois você me segue. O que Jesus estava querendo ensinar para aquele jovem? Jesus estava querendo ensinar que para ser discípulo dele, você tem que amar a ele acima de tudo. Você não pode amar mais o seu dinheiro do que a Cristo. Você não pode amar mais os seus bens do que a Cristo. Você não pode amar mais a sua vida do que a Jesus. Aquele jovem não percebia isso, que o coração dele estava nos seus bens, no seu dinheiro. Ele era avarento, ele era egoísta, materialista, mas o jovem não percebia isso. Quando Jesus manda ele dar tudo que ele tinha aos pobres, aquilo revelou o quanto ele era egoísta e apegado às coisas materiais. Ficou provado ali, comprovado que ele era um avarento. Ele não conseguiu desapegar do que ele tinha para poder seguir a Jesus. Ele considerou que era mais importante ele continuar com seus bens do que seguir a Cristo. Ou seja, ele provou que não amava a Deus acima de todas as coisas e que não amava o próximo como a si mesmo. Ele, na verdade, amava mais a si mesmo do que tudo. Queria o seu bem-estar mais do que tudo. Ele não estava disposto a abandonar a sua vida para seguir a Cristo. Jesus estava querendo ensinar para ele que para ser seu discípulo, tem que amar a ele acima de tudo. Tem que estar disposto a abrir mão de tudo para segui-lo. E aquele jovem, infelizmente, não estava pronto, pelo menos naquele momento, para seguir a Cristo, porque ele estava com o seu coração nos seus bens ainda. E ele sai triste. Ele retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. E pelo menos naquele momento, ninguém sabe depois, ele não obteve a salvação que ele tanto queria, não obteve a vida eterna. Porque para obter a vida eterna, você tem que abrir mão de si para seguir a Cristo. Colocar Cristo como o Senhor da sua vida, como o dono do seu coração. Renunciar toda a sua vida por amor a Ele. Só se torna cristão quem está disposto a amar Jesus acima de tudo. É isso que Jesus estava querendo ensinar. E aí eu queria que a gente refletisse no seguinte: se fosse você,
como é que você agiria? Você que diz que é cristão, que ama a Jesus. Quando eu leio essa passagem, eu sempre gosto de refletir isso. Como é que eu reagiria nesse caso? Se fosse comigo, se essa ordem fosse para mim. Sabe, Jesus ele não dá essa ordem para todo mundo que quer segui-lo. Ele não diz assim, olha, a condição para me seguir é você deixar tudo que tem, vender tudo que tem e dar para os pobres. Só pode ser meu discípulo quem não tiver nada. Jesus não diz isso. Ele disse isso especificamente para esse jovem, para confrontá-lo, para confrontar o seu coração. Mas hoje, no geral, quando alguém quer seguir a Cristo, Jesus não manda fazer isso. Isso não é um mandamento para todos. E é importante a gente entender isso. Isso não é uma condição que você tem que dar tudo para poder seguir a Cristo. Mas, um detalhe interessante. No nosso coração, Jesus precisa estar em primeiro lugar. E as demais coisas têm que estar em segundo plano. E se, entenda bem, se acontecesse de Jesus pedir que a gente desse tudo que tem, nós deveríamos estar prontos a abandonar a nossa vida para seguir a Cristo. Todo cristão, ele deve amar a Jesus mais do que tudo. E ele deve estar pronto para abandonar a si mesmo e o que for que ele tenha para fazer a vontade de Jesus, se assim Jesus pedir. Sabe, essas coisas devem estar crucificadas dentro de nós, o materialismo. Tudo nosso deve estar entregue a Cristo. E embora a gente tenha as coisas aqui neste mundo, nós devemos estar prontos a abandoná-las, se Jesus pedir. Esse que é o grande centro da questão, que eu queria que você refletisse. Você está pronto a abandonar tudo por amor a Cristo, se Jesus pedir? Você segue a Jesus só de lábios? Imagine você tem uma vida onde você trabalha, onde você tem casa, você pode ser que tenha carro, moto, você vive confortavelmente. E se Jesus pedisse para você abandonar tudo que tem, vender tudo e dar aos pobres? Se Jesus quisesse que você fosse missionário na África, na Ásia, num país bem pobre, onde há perseguição, e Jesus precisasse de você lá para pregar o Evangelho, o que você faria? Você abandonaria tudo para seguir a Cristo? Você ama realmente Jesus ao ponto de renunciar tudo por amor a Ele? Se Ele pedisse? Se fosse da vontade dEle? Você está pronto a ceder? Você está pronto a abrir mão? A abandonar a si mesmo? A abandonar qualquer situação ou pessoa por amor a Cristo? É isso que nós cristãos deveríamos refletir. Porque é muito fácil dizer, eu amo Jesus. Agora, será que a gente amaria Jesus se tivesse que abandonar tudo para fazer a vontade dele? Essa é a grande questão. Você abandonaria seu emprego, seu carro, sua casa, daria tudo aos pobres? Imagine você não ter mais nada, não ter nenhum bem, não ter nem onde cair morto, só ter a roupa do corpo e sair para pregar o Evangelho, dependendo da oferta das pessoas, de alguém ceder a casa para você dormir, e aí você não saber no dia de amanhã o que é que você vai ter para comer, onde é que você vai dormir, você viver pela fé. Você seguiria a Jesus dessa maneira? Você abandonaria tudo? Como eu disse antes, Jesus não pede que todo mundo que vai seguir Ele faça isso. Mas a gente deve estar pronto a fazer isso se for necessário. Porque dependendo da vontade de Deus para cada um, nós temos que fazer renúncias na vida. Todo mundo tem que renunciar a alguma coisa por amor a Cristo. Uns mais, outros menos, depende da vontade de Deus. Você teria coragem? Você ama realmente Jesus?
Você abandonaria tudo por amor a Ele? É muito fácil acusar esse jovem rico. Mas se fosse você, se fosse eu, o que a gente faria? Quero que você reflita nisso. Porque seguir a Jesus é entregar toda a sua vida para Ele. É ter Ele como Senhor, é estar disposto a renunciar a tudo que tem para segui-lo. É estar disposto a renunciar toda a sua vida por amor a Ele. Por isso que Jesus disse, se alguém não quiser perder se alguém perder a sua vida, achá-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, para você ganhar a vida, você tem que estar disposto a perdê-la. Então medite nisso, reflita nisso. Porque só pode seguir a Cristo aquele que está disposto a abrir mão do que for preciso por amor a Ele. E Jesus ele quer que seja assim, não é porque Ele é mau, não é porque Ele quer tirar as coisas, mas é porque Ele tem algo melhor para nós. É tanto que os discípulos depois chegam para Ele, Pedro chega para Jesus e diz assim, está lá registrado em Mateus 19, 27. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Os apóstolos já tinham feito isso, tinham deixado tudo e seguido a Cristo. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele estava falando aqui especificamente para os apóstolos. E aí ele diz, lá em Marcos 10, 29, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Ou seja, Jesus responde à pergunta de Pedro dizendo, Pedro, todo mundo que abandonar a sua vida para me seguir, nessa vida ele já vai receber 100 vezes mais. Como assim? Isso não é literal. Jesus está falando aqui da comunhão da igreja. Que quando você passa a seguir a Cristo, você passa a ter muitos irmãos. E tudo que é de um, é de todos. Na teoria é para ser assim. Então a casa de um é de todos, a comida de um é de todos, os bens de um é de todos. Então você vai ter 100 casas, 100 irmãos, 100 mães, 100 campos, porque vai ser uma comunidade de amor onde tudo é repartido. Era isso que Jesus estava querendo dizer. E por fim, a vida eterna, ou seja, só recebe a vida eterna quem está disposto a nessa vida abrir mão de tudo, se assim Jesus Cristo pedir. Mas no nosso coração já deve estar sacrificado, por amor a Ele. Então que Deus nos abençoe, nos ajude a viver assim, porque isso é seguir a Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.